Glória a Deus. Ao da amada igreja, uma parte do Senhor, amém? Motivo de alegria quando estamos na presença do Senhor Jesus, para louvar, bendizer ao seu santo nome. E Deus tem falado aos nossos corações, e podemos glorificá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos direcionado, e por isso estamos de pé. Gostaria que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Confesso aos irmãos que até nesse instante eu tinha dúvida desta palavra, mas quando Bi, como a gente conhece carinhosamente, ela cantou, quero que valorize o que você tem. Diante de uma sociedade, nós como seres humanos, que somos? Pó, barro, cinza, nada. Um trapo de imundícia, assim como a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz. Mas o que te faz precioso, o que te faz valioso, é a presença do Espírito Santo que está em você. É o que te faz precioso. É o que te faz um ser valioso. Amém? Atos capítulo 2, verso 19. Aleluia. Atos capítulo 2, vamos ler aqui o verso 2 em diante, que diz assim, verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, que foram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, glórias e graças te dou pela tua bondade, pela tua palavra. Fala ao coração da tua igreja. Tu bem sabe da necessidade que eu tenho, Senhor, da tua presença em minha vida. Tu bem sabe das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, mas em ti somos mais do que vencedor. Então nos usa nessa noite, Senhor Jesus Cristo, para falar ao coração da tua igreja, que tua igreja venha sair daqui cheia da tua presença e da tua graça, que venhamos sair daqui na certeza de que o Senhor tem nos direcionado, tem nos capacitado para mais um dia, para mais uma noite de vitória. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. O livro de Atos conta, começa a relatar a ministração de Cristo após a sua ressurreição, a ascensão do Evangelho, o crescimento do Evangelho após a morte de Cristo. E os apóstolos ali começam a pregoar esse Evangelho, e o livro de Atos ele começa a relatar esse novo tempo, essa nova era, a qual o povo começa a viver após a morte e ressurreição de Cristo. Após a descida também do Espírito Santo, que vinha encher aquele povo, que vinha direcionar aquele povo. E o livro de Atos, ele traz essa relação, e quando nós falamos da presença do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, nos traz uma falsa ideia de que isso só é levado ao que as igrejas pentecostais, as igrejas que gostam do reteté, como assim se fala. Mas se nós formos olhar a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo foi algo que o próprio Deus já tinha prometido. Foi algo que o próprio Deus e o próprio Jesus estava confirmando com aquele povo que iria acontecer. E é isso que nós vamos estar vendo nessa noite,
que a presença do Espírito Santo é algo fundamental na vida do ser humano, é algo precioso na vida do ser humano, e que nós temos que ter a sensibilidade de estar o tempo todo sentindo o mover dele em nós e por nós, que foi para isso e foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, nos libertando, nos lavando, nos limpando. Para quê? Para que o seu Espírito viesse sobre nós, para que o seu Espírito adentrasse dentro de nós e começasse a agir por nós, através de nós, para com as outras pessoas. E nós vamos ver de que esta promessa começa a ser relatado aqui em Atos capítulo 1, a partir daqui do verso 4, que quando o povo estava se reunido, após a morte e a ressurreição de Cristo, ainda Cristo ali passeando pela terra, falando com o povo, e o povo ali reunido, e eles estavam determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Isso é Cristo falando, a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Cristo estava alertando para que eles esperassem, para que eles aguardassem, para que eles ficassem firmes, aguardando uma promessa que logo mais, há poucos dias, iria acontecer. A presença do Espírito Santo iria descer, porque Cristo estava falando a eles. João batizou com água, João estava pregando a palavra, João veio e estava vos batizando com água, mas vai vir sobre vocês um batismo, que vai vir, esse batismo vem do Pai, esse batismo é o batismo com o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo que vai adentrar dentro de vocês e vai começar a direcionar vocês. E nós vamos ver que aqui em Atos, quando os discípulos eles começam a espalhar o Evangelho, quando começa essa ascensão do Evangelho, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, levando a palavra do Senhor, levando a mensagem de que Cristo, Ele morreu e ressuscitou, e agora os próprios discípulos, eles começam a operar milagres. João, ele começa também agora a operar milagres, através do nome de Jesus Cristo. E ele começa a ser perseguido. Nós vamos ver de que João aqui, ele é perseguido, ele é levado junto com os maiorais do Sinédrio para uma investigação, para saber de que o nome de quem ele estava fazendo aquele milagre. E João, ele vai dizer: em nome daquele que vocês crucificaram, em nome daqueles que vocês colocaram em uma cruz, em nome daquele que vocês condenaram, em nome de Jesus, a qual eu estou operando este milagre. E esse milagre não foi deliberado, não foi deixado apenas para que João aplicasse. Este milagre foi liberado em nossas vidas também. Desde quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, desde quando nós nos colocamos diante da sua presença e aceitamos o seu Espírito, para que o seu Espírito agindo em nós, possa nos impulsionar a estar fazendo este milagre. Porque se nós olharmos um pouco da história de Jesus, ele vai dizer aos discípulos um pouco maravilhado com os milagres que ele fazia, que ele estava fazendo. Ele vai: olha, vocês estão se maravilhando com tantos milagres, vocês irão fazer muito mais, vocês irão fazer maiores, vocês irão fazer melhores. Como que eu e você pode fazer milagres maiores, melhores do que o próprio Jesus estava fazendo? É por causa dessa presença, que após a sua morte, após ele ressuscitar, ele diz: eu vou, mas eu não vos deixarei órfão, eu lhe deixarei o meu Espírito. Aleluia.
Eu lhe deixarei o meu espírito como um ajudador, como um consolador. Agora sou eu que estou agindo com vocês, mas após a minha subida, o meu espírito vai agir em vocês, e por isso vocês têm capacidade de fazer muito mais do que o que estou fazendo nos dias de hoje. Era esta verdade que Cristo veio para nos alertar. Foi essa verdade, foi essa mensagem que Cristo estava trazendo para a humanidade. Foi essa verdade que Cristo trouxe para nos dizer: com tanta pequenez que vocês são, com tanto pecado que vocês têm, mas eu vos deixarei o meu espírito, vos consolando, vos direcionando, e por isso vocês podem fazer muito mais, e por isso vocês são capazes de ir mais adiante, porque essa é uma palavra verdadeira, esta é uma palavra forte, a qual se nós olharmos para o pé da letra da palavra de Deus, que é determinada sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós vamos parar de dar ouvido às aflições dessa vida, nós vamos parar de dar ouvido às perseguições desses séculos, porque há uma promessa de Deus nas nossas vidas, há algo liberado da parte de Deus sobre a humanidade, de que nada vai parar o mover de Deus, o mover do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. E quando ele diz: ficai reunido, ficai aguardando, ele está dizendo: ficai em alerta, ficai unidos, ficai em oração, porque nós vamos ver aqui mais para adiante, de que João se junta, mais uns 125 homens, se não me falha a memória, discípulos, e todos estavam orando, e todos estavam buscando esta presença. Por quê? Porque esta promessa foi feita, porque esta palavra foi liberada, mas eles estavam sendo perseguidos, mas eles estavam sendo caluniados, porque eles aproveitavam aquela situação e diziam: olha, nós vamos inventar algo sobre eles, para que eles, nós vamos dizer que eles não estão operando em nome de Jesus, que eles estão falando mal de Deus, que eles estão falando mal do Evangelho. Para quê? Para que o povo não os ouçam. Para quê? Para que essa palavra não vá adiante. Para quê? Que esse milagre não continue acontecendo. Porque para que o milagre aconteça na sua vida, você precisa ter fé. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Você não tem que acreditar no mensageiro, mas sim na palavra que é liberada sobre a tua vida. É esta palavra que faz a diferença. É esta palavra que muda toda a nossa trajetória. É essa palavra que nos dá a condição de ser chamados filhos de Deus. É essa palavra que nos faz nos aproximar mais da vontade dEle, mesmo com as nossas imperfeições. Porque o Espírito Santo, é esse Espírito Santo que foi liberado sobre a humanidade, que está agindo, procurando os corações aquebrantados, sedentos, para que ele adentre e comece a fazer a sua boa obra. E os discípulos, eles começam a pregar o Evangelho, ele começa a disseminar ali em Atos dos Apóstolos, essa nova era, que Cristo morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, e agora nós podemos levar essa mensagem em nome de Cristo Jesus, e agora nós podemos em nome de Cristo operar os mesmos milagres que Ele estava operando. Mas sabe por que naquela época se tinha muita dificuldade em essas pessoas a pregar esse Evangelho? É porque as pessoas a qual Deus escolhia para pregoar esse Evangelho, para fazer esses milagres, nada mais eram que simples pescadores, pessoas que não tinham um anel de formatura no dedo, pessoas que não tinham seus carros do ano, suas casas, seus palácios, pessoas que não tinham o meio de sobrevivência que eles tinham naquela época. Então o que é que eles olhavam? Olha, pescadores fazendo milagres, pescadores falando do reino, pessoas que não têm letras, pessoas que não têm um anel de formatura no dedo, fazendo esses milagres. Não, vamos acabar com isso aí. Mas nós vamos ver que o próprio Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele vai para as aldeias, ele vai para a beira da praia,
aonde não tem nenhum doutor, aonde não tem nenhum formado, aonde não tem nenhum letrado, Cristo ele vai para o campo, porque ele sabe que lá onde estão aqueles excluídos, aqueles que muitas das vezes se sente uma pessoa desprovida do conhecimento, mas quem nos dá o conhecimento é Cristo Jesus. Quem nos traz o conhecimento é o Espírito Santo. É Ele que nos traz esse conhecimento, é Ele que nos dá essa condição de nós permanecermos firmes diante das nossas batalhas, é Ele que nos sustenta na destra da sua justiça, de que quando nós estamos sendo afrontados e que nós queremos parar, porque a primeira situação a qual vem ao nosso coração, quando nós começamos a pregar o Evangelho que somos afrontados, é isso aqui não é para mim não, isso aqui não é para mim não, mas quer saber? Não é mesmo não. É o Espírito Santo de Deus que te dá essa condição. Porque de nós mesmos nós não conseguimos. Porque com as nossas forças mesmo nós não conseguimos ir adiante, meus irmãos. Porque com a nossa sabedoria, com os nossos recursos, com a nossa inteligência, nós não conseguiremos ir adiante. É a presença do Espírito Santo, é esta promessa que nós temos que estar acreditando todos os dias, porque Ele falou, olha, vai chegar só em poucos dias, aguarde. Mas como eu vou aguardar, Senhor, por aí, perambulando, andando em casa, sozinho? Não, Ele, unidos, reunidos, porque naquele tempo não tinha igreja, mas eles se reuniam um na casa dos outros, orando, clamando. Quem sabe eles estavam clamando, cadê essa presença, Senhor? Cadê essa presença que o Senhor falou que derramaria sobre as nossas vidas? Cadê esse Espírito que o Senhor falou que estaria conosco? Cadê esse Espírito que o Senhor falou que estaria se derramando em nossos corações, naqueles momentos que nós estávamos sendo perseguidos? Talvez eles estavam cobrando, lembrando ao Senhor, assim como Israel fazia. Porque até parece que Deus se esquece, mas Ele não se esquece, mas é tão gostoso quando um filho lembra da promessa que o pai faz. Ele diz, lembra, Senhor, talvez aqueles homens estavam falando, lembra da tua promessa, de que o Senhor falou que não nos deixaria órfãos, de que o Senhor falou que estaria conosco todos os dias. Talvez eles estavam orando, falando, esse é o momento que eu estou querendo a presença do Teu Espírito Santo aqui conosco, porque nós estamos sendo perseguidos, há irmãos meus sendo mortos, há pessoas que estavam caminhando conosco ontem, hoje já está preso. Talvez essa era a oração que os discípulos estavam fazendo, talvez esse era o clamor ao qual os discípulos estavam entoando, ela lembrando ao próprio Deus da promessa que tinha sido feito. E aí nós vamos perceber de que Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, e Ele vela sempre pela sua palavra. E eu quero te dizer nessa noite que se Deus, Ele prometeu algo para você, se Deus usou alguém para falar algo ao teu respeito, creia somente na palavra de Deus. Esqueça a pessoa que te falou, mas creia somente na palavra de Deus. Creia somente na palavra que foi liberada em teu favor. Porque o vaso pode ser até pequeno, o vaso pode até não ter boa aparência, o vaso em si pode até não ter boa estrutura a qual seus olhos possam ver, mas o que é derramado através dele e por ele, esse sim tem poder para transformar a tua vida. É a presença do Espírito Santo que age na tua vida, é a presença do Espírito Santo que age dentro de nós. Então não é uma questão de religião, não é uma questão de doutrina, na qual é só os pentecostais que recebem. Não, é para toda a criatura, é para todos aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você abre o seu coração e recebe esta presença do Espírito Santo, você recebe esse mover do Espírito Santo, você é impulsionado por esse Espírito Santo.
Não é por mim nem por você que você faz algo de bom. Porque muitas das vezes a gente fazemos algo e alguém fala, oh, mas fulano é bom. Bom, deixa ele fora da presença do Espírito Santo que tu vai ver quem ele é, quem Juvenil é. Juvenil é bom enquanto está na presença de Cristo Jesus. Juvenil é bom enquanto o juvenil está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Jesus. Deixa juvenil sair da presença dele que tu vai conhecer juvenil. É essa palavra que Cristo veio trazer para a humanidade. É barro, pó, cinza, nada, mas com a minha presença, com a presença do meu Espírito dentro de vocês. Vocês são como uma bomba relógio. Vocês são capazes de saquear o inferno. Vocês são capazes de dizer em meu nome, levanta e o coxo vai levantar. Veja e o cego vai ver. Ouça e o surdo vai ouvir. Porque é esta presença do Espírito Santo que faz a diferença. Se eu e você não tiver essa sede de sentir esta presença do Espírito Santo, nós precisamos rever a nossa vida. Nós precisamos rever os nossos conceitos de ser um evangélico, de ser um verdadeiro cristão. Porque crente todos dizem que são. Mas um verdadeiro evangélico, um verdadeiro servo de Cristo Jesus, ele vai carregar diante de tudo isso aí, as marcas. Porque aquele que aceita a levar essa palavra, ele não somente leva essa palavra, mas ele também leva a marca. Ele leva sofrimento. Ele leva cicatrizes que só ele e o próprio Cristo sabe, entende, compreende e prossegue adiante. Por que isso? Porque o nosso alvo, o nosso objetivo não é apenas aqui. Porque o próprio Cristo, ao pregar esse evangelho, a trazer essa boa nova, foi crucificado, foi apredejado, foi furado, foi xingado, foi achacoalhado, levaram dúvida da sua palavra, não acreditaram, foi traído, foi zombado. Agora eu e você não queremos passar por isso, por levar essa palavra. Agora eu e você não queremos entender que para levar esta palavra, nós vamos sofrer essas aflições também. Nós vamos passar por esses estreitos. E qual é a boa nova diante de tudo isso? A boa nova é você entender de que um dia você está sendo afligido, um dia você está sendo perseguido, e no outro dia, no arraiar de cada manhã, Cristo, Ele te faz mais do que vencedor. É isso que nós temos que guardar em nosso coração. Diante da pregação do Evangelho, você vai ver de que os discípulos, eles começam a pregar o Evangelho. João, ele começa a espalhar o Evangelho, ele começa a arrebanhar mais pessoas e começa a espalhar essas pessoas por todas aquelas províncias para pregando o Evangelho, espalhando o Evangelho. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui em Atos de que o Evangelho estava sendo expandido, a palavra de Deus estava sendo pregada, pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam se voltando para Deus, porque milagres estavam acontecendo, pessoas estavam se convertendo ao Evangelho, porque esta palavra, a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que quem convence o homem do pecado, do mal, da justiça é que é a própria palavra. Então quando você prega ela, quando você espalha ela, quando você semeia ela, com a presença do Espírito Santo, eu, juvenil, não preciso fazer mais nada, porque o próprio Espírito Santo, o qual foi designado, ele começa a agir. Não tenhamos pressa em as pessoas se voltar a Deus, não tenhamos pressa em as pessoas ter que na primeira palavra mudar a sua forma de agir, de pensar, de se vestir, de se comportar. Quem vai fazer esse trabalho é o próprio Espírito Santo. É Ele que vai começar a agir. E qual é o meu papel, juvenil, diante de toda essa situação?
continuar pregoando o Evangelho e dando testemunho de verdadeiro cristão em Cristo Jesus. Porque aqueles homens, diante das aflições, aqueles homens com a sua vida a fio da espada, aqueles homens diante a chave na porta do cárcere, dizendo: vou te jogar mais lá para dentro. Ele estava dizendo: o meu Redentor vive e reina para todo sempre. Diante da espada em seu pescoço, ele estava dizendo: Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e agora está operando por meio de nós, através de nós. E aquelas mesmas pessoas tinham que comprovar esses milagres. Aquelas mesmas pessoas tinham que ver aqueles milagres a qual Cristo estava fazendo através daqueles homens. Então o que eu quero te dizer nessa noite: se te compreender ou não, continue fazendo a obra do Senhor. Se está, como nós dizemos, num linguajar mais conhecido, agradando a todos ou não, continue fazendo a obra do Senhor. Porque se nós estamos fazendo a obra do Senhor, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, compete a Ele mudar as pessoas. Compete a Ele sustentarmos nós na nossa caminhada. Tem momentos na minha vida que eu chego a falar: ó Senhor, o problema agora é teu. Eu falo. Por quê? Porque desde quando eu me alistrei a esse exército, desde quando Ele me resgatou, eu estou confiando plenamente, piamente, que a minha vida está entregue nas mãos dEle. Eu estou crendo seriamente de que Ele é que está no controle da minha vida. E quando algo me falta a força, quando algo me falta as palavras, eu falo: o problema agora é seu. Porque a mim não me cabe mais nada a fazer. Porque a mim não tenho mais força para prosseguir. Porque a mim não tenho mais palavra para trazer a solução para esse problema. E é esta a grande virada da nossa vida. É nós entendermos de que aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele é fiel para nos conduzir até o fim. Ele é fiel para nos dar a salvação, a libertação, a renovação, a transformação na hora certa. E o que eu preciso fazer é continuar crendo no mover desse Espírito em mim. Porque tem hora que a gente nos enche de tanto complexo, tem hora que a gente fica se achando tão inferior, tão inútil, que a gente deixa de perceber o quão valioso tem algo trabalhando dentro de nós 24 horas. Porque é bem mais fácil eu passar ali fora e alguém dizer para mim: olha, eu vou te esperar lá naquela esquina. Olha, eu vou te pegar quando tu ir para o trabalho. E eu até mudar a rota de vir para o trabalho por causa daquela ameaça. Mas quando eu vejo o próprio Deus dizendo: aguarda, espera, unidos e reunidos, que em breve, em poucos dias, eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. Ele está dizendo: eu vou renovar as vossas forças. Ele está dizendo: eu vou capacitar vocês. Em breve, eu irei renovar a esperança de vocês. Em breve, ele está falando: antes que vocês desfaleçam, antes que vocês desistam, antes que vocês joguem o pano branco, antes que vocês joguem a toalha, antes que vocês desistam do projeto, eu derramarei sobre vocês o meu Espírito.
e vocês serão renovados, e vocês serão sacudidos, e vocês serão transformados pela minha presença real. Porque esta é a grande virada na vida de um crente. É quando ele recebe esta presença do Espírito Santo na vida dele. Que mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas, você consegue ser feliz. Mesmo diante das faltas, das preocupações, das enfermidades, das perdas, você consegue olhar no seu horizonte e sorrir, porque você não contempla as suas derrotas, porque você não contempla as perseguições como aqueles homens estavam sendo perseguidos, porque você não contempla a cadeia que queres nos jogar, porque você não contempla a espada que está todos os dias sobre os nossos pescoços. Você contempla uma palavra de vitória que foi liberada sobre as nossas vidas. Você contempla que alguém poderoso, majestoso, fiel, liberou uma palavra de poder e de vitória sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. E para isso, e por isso nós devemos acreditar. E por isso nós devemos firmar os nossos passos todos os dias acreditando nessa palavra. E nós vamos ver, a partir aqui do verso 8. Mas recebereis poder. Capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e parou por aí. E parou por aí. Não porque se ele denominasse estes povos e parasse por aí, uma hora dessa estava todo mundo morando lá. Uma hora dessa não existiria Brasil. Uma hora dessa talvez nós não estaríamos aqui pregando esse evangelho, falando desta palavra. Aleluia. Aí ele vai dizer, até os confins da terra. Aleluia. Ele está dizendo, não importa onde você estiver, eu estarei lá velando pela minha palavra. Não importa onde você estiver, o meu Espírito vai estar com vocês, vos enchendo da minha graça. É esta palavra que Cristo estava liberando. É esta palavra que Ele estava determinando sobre a humanidade. Não importa aonde vocês estiver. Aonde, Senhor, nos confins da terra, aonde é os confins da terra? Não sei. Aonde vocês estiver, no mais profundo buraco, na mais profunda solidão, o meu Espírito descerá. Na mais profunda perseguição, o meu Espírito descerá. Na mais profunda cela, trancafiado, jogado, humilhado, desprezado, o meu Espírito descerá. Ele não está deixando aqui nenhuma chance de que os infortúnios dessa vida vai nos afastar da presença do seu Espírito. Aonde você estiver, aonde estiver um parente, que você estiver clamando, entregando nas mãos de Cristo, o Espírito Santo de Deus vai lá resgatar ele. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai lá buscar ele. Porque essa foi uma promessa que ele fez. Não foi João, não foi Pedro, não foi José, não foi Maria, a mãe de Jesus, que fez, não. Foi o próprio Deus que falou. Foi o próprio Deus que falou. Seja em qualquer lugar, ele saiu dando nome aos lugares, ele saiu dando os nomes das regiões, das cidades. Mas por fim ele diz até os confins da terra. Porque aonde estiver aonde estiver aquele sedento por vitória, aonde estiver um sedento por misericórdia, o Espírito Santo dele descerá naquele lugar. Qual vai ser a diferença, meu irmão juvenil? O que vai ser a diferença é o teu coração, se estiver aberto a receber a presença desse Espírito Santo. Porque o próprio Cristo, ele vai dizer, eis que estou à porta e passo direto. Não, eis que estou à porta
e bato. Ele está dizendo, o meu Espírito Santo está fazendo isso todos os dias, batendo em vossas portas, batendo em vossos corações. Deixa eu entrar. Ah, mas eu já sou crente, eu já sou um cristão, mas deixa eu entrar, tem algo aí que eu preciso mudar, tem algo aí que eu preciso transformar, tem algo aí que eu preciso levar para uma outra dimensão. Porque aquele povo, quando eles recebem essa presença do Espírito Santo, quando esse Espírito Santo desce e eles recebem, eles começam a falar, e todos eles se entendem. Eles começam a entrar naquele mistério, e não é aquela bagunça que nós vemos nos dias de hoje. Não é aquela bagunça a qual é nos apresentada como mover do Espírito Santo, e que muitas das vezes até nos retrai a não querer esta presença. Porque tem pessoas agindo de forma errada, se fingindo estar cheio desse Espírito, e termina as pessoas sérias, as pessoas que querem realmente ser movida, ser direcionada por esse Espírito, se retrair, não querer, não buscar, achar que é meninice, achar que isso é só para uma prática daquelas pessoas pentecostais, que se dizem pentecostais, que se dizem receber a presença do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer nessa noite de que essa presença do Espírito Santo foi deixada por Deus para toda criatura, todo aquele que quer receber a sua presença real, todo aquele que quer para uma nova dimensão, todos aqueles que querem falar em línguas estranhas, todos aqueles que querem curar no nome de Deus, todos aqueles que querem fazer a obra do Senhor Jesus. É estas pessoas que Cristo liberou o seu Espírito. Não é para estar pulando, saltitando, quebrando cadeira, subindo em pilastra, dando cambalhota, fazendo tantas coisas que muitas das vezes a gente sente até nojo. Um dia desse, anteontem, estava vendo um vídeo que dá nojo ver. Às vezes no começo até um pouco engraçado, mas quando você vai para a palavra, você sente nojo, porque não é esta presença a qual Deus está falando. Porque esta presença do Espírito Santo, aleluia, é para você operar milagre. Esta presença do Espírito Santo não é para você falar apenas em línguas estranhas, não é para você mostrar que você é cheio de Deus, não é para você apenas mostrar que é cheio do Espírito Santo, é para você evidenciar esta palavra, é para você evidenciar o mover do Espírito na sua vida, é para você fazer os milagres ao qual Cristo determinou que nós faríamos. E cadê essas pessoas fazendo esses milagres? Cadê essas pessoas operando esse milagre através desse Espírito que elas dizem estar cheias? Porque ele diz, e vocês serão as minhas testemunhas. O próprio Cristo está dizendo, vocês serão as minhas testemunhas. Testemunha de quê? Se eu não estou curando. Testemunha de quê? Se eu não estou operando milagre nenhum. Testemunha de quê se eu não estou salvando? Testemunha de quê se diante das minhas tribulações o meu primeiro pensamento é desistir? É deixar minha caminhada? É parar com o meu ministério? Vou sair do grupo porque eu não tive a oportunidade. Não vou mais participar do grupo porque eu fiz tanta coisa e não citaram o meu nome. Eu confesso para vocês que nas reuniões de liderança que está acontecendo, aconteceu a primeira, a segunda, eu tenho apanhado mais do que ouvindo aqui a palavra num templo. E tenho chegado em casa e comentado, falado, eu estou desnorteado. E não se assuste, é porque eu estava o tempo todo enganado de como é um verdadeiro cristão.
Porque se eu, como cristão, não evidenciar a presença desse Espírito em mim, formando, fazendo os discípulos, pregando o Evangelho, dando testemunho daquilo que Cristo me chamou para ser, eu estou vivendo uma vida de engano. E eu fico assim, Senhor, me ajuda a compreender a verdadeira mensagem da Tua palavra. Porque nós fomos ensinados o tempo todo da forma errada. E não é uma questão do pastor A, do pastor B, isso vem de culturas. Isto vem de um relacionamento o tempo todo, nos afastando da verdadeira mensagem de Cristo, que é evidenciar a presença dele em nossas vidas, através de quê? Formando os discípulos, pregoando o Evangelho, sarando os doentes, curando os enfermos, pregoando a sua palavra e dando testemunho de que Ele está agindo em nós e sobre nós e por nós. Essa é a verdadeira evidência de um verdadeiro cristão. E quando eu comecei a tomar essas aulas, eu falei, Jesus, e eu pensava que eu era crente, eu estou precisando me converter. E é verdade. Porque nós vimos de uma cultura errada, nós vimos de uns ensinamentos retrógrados que nos afasta do propósito de Deus, que nos afasta realmente da palavra de Deus. E por isso nós ficamos o tempo todo batendo cabeça, tentando acertar, dando murro em ponta de faca, como nós dizemos, querendo o tempo todo desistir. Por quê? Porque nós não estávamos sendo ensinados a persistir, a continuar, a buscar, a clamar, a rogar por essa presença do Espírito Santo. Porque eu e você, por mais força que tenhamos, por mais condição que tenhamos, nós só vamos conseguir vencer, nós só vamos conseguir chegar se esse Espírito estiver em nós. Se ele não estiver, nós fracassaremos. Vai chegar um ponto que o nosso corpo não aguenta. Vai chegar um ponto que os nossos sentimentos não suportarão. Vai chegar um ponto que nós, me desculpa, mas eu vou jogar a toalha. Vai chegar um ponto que nós vamos chegar para os nossos relacionamentos e vai dizer como o mundo diz aí fora, não dá, segue-se a vida. Mas não é esta a proposta que Cristo morreu na cruz do Calvário e deixou para nós. A proposta deles foi o quê? Persista, aguarde. Quando tiver tudo dando errado ou parecendo que vai dar errado, se reúna, comece a orar, comece a buscar. Entenda a palavra que foi liberada sobre vocês. Vocês só precisam tomar posse. Vocês só precisam reivindicar aquilo que já é de vocês. E o que é nosso? A presença do Espírito Santo. É só o que eu preciso. Porque o próprio Cristo vai dizer, olha, a minha graça é que vos basta. Se vocês estiverem na minha graça, se a minha graça estiver em vocês e sobre vocês, é só o que basta. As lutas, as perseguições vencerão. No seu tempo, é claro, não no nosso. E quando os discípulos, eles recebem esta presença, e quando os discípulos, eles são cheios desta presença, eles começam a evidenciar esses milagres. Eles começam a ir mais ainda, se o Evangelho no começo aqui de Atos já vinha crescendo, agora ele começa a se espalhar. Agora eles começam a formar discípulos, agora eles começam a formar os líderes, agora eles começam a se espalhar para continuar a pregar o Evangelho. E nos dias de hoje está até fácil pregar o Evangelho, porque nós temos um templo, nós temos um lugar, nós temos a liberdade. O nosso maior medo é se o fulano de tal A, o fulano de tal B, ganhar ou perder, que vai fechar e acabar a igreja. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Cristo vai dizer, olha, no mundo vai ter aflições, no mundo vai ter perseguições. E aqui mesmo em Atos, as pessoas estavam sendo perseguidas. Aqui mesmo em Atos, as pessoas estavam sendo mortas. Era pelos vizinhos? Não, era pelo império.
Era como se fossem os nossos governos de hoje. Só mudaram de nome, mas as práticas são as mesmas. Perseguição. Mas eu te pergunto, em que tempo desses aqui, a qual estavam matando, prendendo, tentando calar a boca dos discípulos, qual desses tempos aqui foram parados de pregar o Evangelho? A qual desses tempos aqui, com tantas pessoas sendo presas e mortas, a palavra de Deus deixou de crescer, deixou de se expandir? O projeto de Deus parou no meio do caminho? Chegou até mim e a você. Com tantas perseguições, com tantas frustrações, com tanto medo, com tantas pessoas que foram mortas, chegou a mim e a você. Agora eu e você está com medo de não prosseguir com esse Evangelho? Agora eu e você está levando mais fé nos governos de hoje do que na palavra de Deus que está sendo liberada todos os dias sobre as nossas vidas? Agora nós estamos levando mais fé nas ameaças dos governos atuais do que na palavra de Deus, na qual diz que até os confins da terra, onde nós estivermos, a presença do seu Espírito estaria conosco. E essa presença do Espírito é o que vai nos bastar. Porque de uma coisa eu tenho uma plena certeza. Quando chegar um momento na qual a igreja de Cristo não suportará, quando chegar um momento a qual a igreja de Cristo não suportará mais as aflições desta vida, Ele é justo e fiel para vir buscar os seus escolhidos. Ele não vai deixar ninguém para trás. Ele não vai deixar ninguém sem que a sua palavra não se cumpra. Porque Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque vocês vão vencer. Se Ele disse que nós vamos vencer, acabou. Se Ele disse que eu vou vencer, se Ele disse que você vai vencer, se Ele disse que nós somos mais do que vencedor, por que eu vou ficar temendo? Por que eu vou ficar me preocupando? Se a taxa de desemprego está aumentando, se a palavra dele vai dizer, olha, a porta que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre, se a ele é o Deus provedor, o que me falta é um pouco mais de fé e paciência, é esperar nele. Porque você pensa de que essas pessoas a qual pregava esse evangelho também não tinha medo, não? Claro que tinha. Eram seres humanos assim como eu e você. A diferença é você colocar em prática a palavra que está sendo liberada sobre a sua vida. A diferença é você acreditar naquilo que Deus determinou sobre a sua vida. E não naquilo que uma sociedade perversa, afastada da presença de Deus, que não tem autoridade nenhuma sobre a igreja, sobre o povo de Deus, está difamando. Antes da epidemia, alguém postou no Facebook aquela foto do carnaval, alguém chicoteando a Cristo, e aí colocaram uma frase embaixo: cadê agora o grupo evangélico, cadê agora as igrejas que não se levantam agora para fazer uma abaixo-assinada contra essa pouca vergonha? Aí eu coloquei embaixo, até parece que Deus precisa de advogado ou de alguém que o defenda. Até parece. Porque uma coisa é eu falar alguma coisa contra a irmã Ana. Uma coisa é a irmã Ana falar alguma coisa contra mim. E outra coisa é eu falar uma coisa contra a presença de Deus, contra o mover de Deus. É eu blasfemar contra o Espírito Santo. E logo em seguida nós vimos o que aconteceu. Teve algum bloco na rua? Teve alguém lá chicoteando alguém? Teve alguém lá pulando e saltitando? Não. Porque Deus, Ele age. Quando nos falta a possibilidade de agir, Ele fala, é a hora de eu intervir. Porque eu falei para vocês que eu estaria com vocês até os confins. E se eu disse que eu estaria com vocês até os fins dos tempos, quando vocês não puderem agir, eu ajo. Quando vocês não puderem parar, eu paro. Quando vocês não puderem caminhar, eu caminho com vocês.
Quando vocês não puderem falar, eu falo por vocês, porque eu garanto tudo o que eu falo. E é esta palavra que nós precisamos estar crendo e colocando em prática todos os dias nas nossas vidas. Amém? Que a presença do Espírito Santo esteja cada dia nos envolvendo. E assim como aconteceu aqui em Atos, que nós podemos ter sede da presença desse Espírito Santo, desse mover do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós venhamos pedir a Ele: Senhor, deixa-me sentir o verdadeiro sentido, o verdadeiro mover do Espírito Santo na minha vida. Não para que todos ou muitos olhem e vejam a Tua presença, a evidência da Tua presença em minha vida, não. Mas para que eu venha ver testemunha do Teu mover na vida daqueles que precisam, na vida do desamparado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero fazer uma oração e logo já passo para o pastor Valdério. Aleluia. Peça a Ele nessa noite que Ele venha estar movendo o seu espírito na sua vida. Peça a Ele nessa noite que aonde tiver um parente, alguém que você esteja clamando, rogando, pedindo, que esse Espírito Santo possa ir lá, até nos confins da terra, não importa em que nível de profundidade o teu parente, o teu vizinho, a pessoa que você clama esteja, o Espírito Santo de Deus, Ele tem poder para ir lá resgatar. Clame a Ele nessa noite, peça a Ele, fala com Ele nessa noite. Ele está aqui nessa noite para derramar sobre a tua vida, sobre a tua família, a bênção do Senhor. Aleluia, Deus de poder, Deus de glória, de majestade. Assim, Senhor, como o Senhor prometeu que logo em breve, Senhor, a tua presença, a presença do teu Espírito Santo desceria naquele lugar. Eu te peço nesta noite, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue velando pela sua palavra, que a tua presença, a presença do teu Espírito Santo venha descer sobre esta igreja, venha descer sobre este povo, que nós venhamos ser cheios da tua graça, Senhor, não para que nós venhamos, meu Pai, estar evidenciando, Senhor, para nós mesmos, mas para que nós venhamos estar pregoando o teu evangelho, levando a tua palavra, curando os enfermos, meu Pai, sarando, Senhor Jesus Cristo, os enfermos. Ó Senhor dos exércitos, derrama sobre esta igreja, meu Pai, a presença, Senhor, impactante do teu Espírito Santo, que nós venhamos, meu Deus e meu Pai, estar evidenciando este milagre, Senhor Jesus Cristo, para o louvor e a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar no Jesus, pastor Valdério.